Indo muito bem-vinda, você que sofre pelo time vermelho de Merseyside. A situação tá louca, a situação tá muito maluca. Eu nem. É assim, estamos voltando de uma data FIFA. Eu queria estar muito contente aqui com todos vocês nos ouvindo. Tô contente com a audiência de vocês, evidente, que vocês estão nos acompanhando. Mas o Liverpool não está ajudando nem um pouco. Eu não sei se é melhor uma pausa para data FIFA, se é melhor ali jogo de Liga dos Campeões, que o time está consideravelmente melhor, se for pensar no que se apresenta dentro de campo, ou se, graças a Deus, acabaram as datas FIFAs desse ano. Porque, olha, tá difícil. Eu vou iniciar esse episódio aqui deixando um beijo no coração de Danny Boy, que está. Ele saiu de Liverpool, veio para São Paulo para poder curtir o mundo paulistano. Dani, beijo no seu coração. Você não me encontrou, mas eu sei que você tá aqui rapidinho, que no meio da semana você volta aí para Liverpool, pro seu posto, porque tem jogo de Champions. Um beijo no coração do Orlando, que em compromissos profissionais não cá está. E um beijo no coração do Nick, que talvez apareça aqui no episódio, talvez ele venha. Ele falou: se eu conseguir sair a tempo do meu compromisso, eu chego lá. Então, Nick, se você não vier, beijo no seu coração. Se você vier, estamos te aguardando. Mas eu vou com ele que tá sempre comigo aqui, desde o início, desde o primeiro episódio. Já estamos chegando nos 250, só falando de Liverpool. Rodrigo, acabou a data FIFA. Seja bem-vindo de volta, mas o Liverpool parece que ficou em algum lugar do passado. É isso? Salve, salve, Diegão, salve, queridos ouvintes. Deixar um salve aí pro Orlandinho, pro Nick, pro Danny Boy, que no momento não estão podendo participar conosco. Acho que até em homenagem a esse momento antigo, eu vim aqui com a camisa lá do modelo de 2009, que reflete, esse Liverpool reflete muito esse período da Adidas, coincidentemente, né, que a gente volta a ser patrocinado pela Adidas. E o time volta a derrapar demais no campeonato inglês, coisa da época do time, né, que era sustentado pelo nosso super Steve D, né, porque o seu entorno não era tão qualificado como o de hoje. E mesmo assim a gente parece remeter àquele passado um tanto não agradável. O time demonstra sérios problemas, né? Talvez a gente vá debater aqui até psicológicos. Não sei se o quanto a situação do Jota pode ter afetado esse clube, mas o time se desencontra nos jogos e esse 3-0 aí em casa pro Nottingham Forest, eu acho que mostra um pouco disso tudo. Então a gente tem muito para falar, para citar, para reclamar, para pontuar, e contamos com a participação de todos vocês aqui. Antes de começar aqui o episódio, a gente sempre faz o pré-jogo aqui e o Rodrigo trouxe uma reflexão bastante interessante sobre esse momento do time. Antes da gente falar sobre isso, o Liverpool foi derrotado em casa por um Nottingham Forest que faz um campeonato muito aquém. E eu vou ser bem sincero, tá? Esse jogo contra o Nottingham Forest não era por ser em casa, mas pelo que o adversário vem jogando durante a temporada, vem apresentando durante a temporada. Uma vitória era, assim, protocolar. Podia ganhar do placar que fosse, jogando bem, a falar, pô, é o Nottingham que vem numa ladeira abaixo absurda. Mas o Liverpool faz um jogo ruim até os 30 minutos do primeiro tempo, que é quando toma ali nessa faixa que toma o primeiro gol, e depois o time consegue piorar algo que já estava muito fraco mesmo. Uma escalação que eu até fiz algumas anotações, não sei se até que ponto que elas não fazem sentido e não sei até que ponto que nós vamos falar que o Slot está sendo teimoso. O Kerkez começar o jogo fazia sentido? Não, na minha opinião. Szoboszlai na lateral direita, de novo, fazia sentido? Não. E até ele fez, mesmo com a queda da Hungria nas eliminatórias, né? Não vai para a Copa do Mundo, perdeu 2-1 da Irlanda. No último jogo, o Szoboszlai fez uma boa data FIFA. Então não fazia muito sentido você colocar o Jones no meio-campo e me deixar o Szoboszlai ali na lateral direita.
E ali na linha de ataque, eu também não concordei com o Isaac jogar por ali, porque não vem bem. O Isaac não está bem. O Isaac não está bem, não está jogando bem. Tá muito longe daquele Isaac do Newcastle. Nós até podemos falar sobre isso, o porquê que tá acontecendo isso, mas assim, o time tá muito mal. As escolhas do Arne Slot são bizarras, bizarras mesmo, porque ele conhece esse elenco e ele, de novo, tá insistindo nos jogadores que ele tá vendo que não estão dando certo, não estão num bom momento. E aí, quando você toma um segundo gol, ainda teve um gol anulado na primeira etapa, que tava 1-0 pro Nottingham, então era para ter sido 4-0. Quando você olha para todo o contexto, você fala, pô, o cara também parece que tá se forçando ao erro por algum motivo que ninguém sabe o porquê. O Salah tá isolado, o Gakpo tá muito previsível o jogo em cima do Gakpo. Então o Liverpool sai daquele time avassalador que foi campeão na última temporada para um time completamente previsível e pobre. E não dá para falar que não teve reforço. E aí eu também vou fazer um contraponto. Não adianta agora falar assim, chega do slot, já deu, não. O slot não deve ser mandado embora até o final da temporada. Ainda tem uma Liga dos Campeões aí no meio. E eu até falei pro Rodrigo, disse pra ele que não ia falar sobre isso, mas acho pertinente e pode ser que aconteça. Se esse time num modo aleatório vai longe na Liga dos Campeões e Copa a Champions, eu já deixo avisado aqui, que nós aqui do podcast da Somos Liverpool não vamos passar o pano para o que foi a temporada. Nós não vamos deixar virar a cortina de fumaça se acontece alguma vitória em alguma Copa. Mas o time precisa melhorar e precisa melhorar muito. Hoje o Liverpool é o 11º colocado. Um detalhe interessante é que desde 92, a era Premier League, o time não fez nenhuma temporada abaixo do 8º lugar. Nunca teve um nono lugar de 92 para cá. Então é preocupante mesmo, é preocupante mesmo. E o Rodrigo trouxe uma reflexão bem interessante sobre esse momento do Liverpool, e aí eu vou deixar ele seguir com esse pensamento, porque eu acho que faz sentido. Acredito, e ontem, até deixar um abraço pro Clayton, que tá sempre nos ouvindo aí. A gente trocou uma ideia ontem, ele falou, pô, não dá mais o slot. E eu falei pra ele, falei, cara, não vou falar nada enquanto eu tô puto, porque aí fica aquela coisa, pô, o cara falou um negócio no episódio, mas pra mim aqui ele falou outro. E eu, muito serenamente, falei pra ele, cara, espero que você entenda aí o que a gente vai colocar no episódio. Independente de slot fica, slot sai, pô, eu quero o cara fora. A média do clube não é de mandar um treinador embora assim. Ainda mais um cara que chegou e foi campeão. Então eu imagino que eles entendem ali que tem alguma coisa de errado, mas isso daí ou precisa ser externado ou precisa ser resolvido. E ao longo do episódio também vou explanar a entrevista do Van Dijk, que foi muito boa, mas eu também estou começando a achar o Van Dijk uma voz solitária aí nessa preocupação com a situação do Liverpool. Rodrigo, um 3-0 em casa contra um adversário como o Nottingham é algo que você tem que ficar indignado, você tem que ficar puto e você tem que olhar e falar, cara, o que que tá acontecendo com isso daqui? O que que você viu desse 3-0 e joga essa reflexão que a gente fez aqui no nosso pré-jogo, porque eu achei muito interessante e bem pertinente, Rodrigo. Bom, vamos começar pelo básico, né? Se falar diretamente do jogo. O Liverpool até começa bem, né? Para variar, tem as rédeas das ações defensivas, né? Tenta, né? Correr atrás de resultado. A gente perde alguns gols que geralmente não se perde. O McAllister perde um mini pênalti ali, um porradão em cima do goleiro, dentro da pequena área, né? O próprio Gakpo também. Enfim, é, o time, o Szoboszlai também perde um tiro ali da meia-lua, mais ou menos, que a bola chega a desviar e passa perto de gol. Enfim, o time vai pra cima, como costumeiramente faz dentro de casa. E aí acontece algo que vem acontecendo com frequência nessa temporada. Eu acho que os resultados mostram muito isso, que é o time sente muito quando se toma um gol. E foi isso que aconteceu após o primeiro gol do Nottingham Forest, né? O time sentiu, dá aquela desestabilizada, né? E aí eu acho que vai de encontro com a reflexão que o Diego cita, né? Eu não sei a que ponto toda essa
tragédia com o Diogo Jota pode ainda estar influenciando principalmente aqueles que dividiram, né, de fato, uma temporada, 2 temporadas com o cara ao longo dos últimos anos, né? Um retrato disso é o próprio Robertson após a classificação da Escócia para a Copa do Mundo, né? E ao invés dele exaltar a sua seleção, o seu país, né, o sucesso, estar feliz pelo seu povo, ele traz justamente numa entrevista as conversas com o Diogo Jota sobre o Copa do Mundo, cita o Diogo Jota dizendo que da onde ele estiver ele deve estar feliz por ele, porque ele sempre falava sobre os dois estarem, né, com seus países numa Copa do Mundo. Então isso mostra muito, né, do que pode estar acontecendo com relação à ausência do Jota no coração daqueles ali que o cercam no seu dia a dia, né? É uma muleta, é uma desculpa, não sei. Gente, o coração do homem é terra que ninguém pisa, só quem sente, só quem passa e quem entende, entendeu? Então, assim, a gente sabe que o Salah, por exemplo, era muito amigo, muito próximo do Jota, né? Você vê postagem dos dois fora dos, das dependências do Access Center Training, do Liverpool em si, enfim. Tinha aquela correlação com a família, né? A gente não sabe como é que tá essa proximidade dos jogadores também com os familiares, né? Com a esposa, com os filhos do Jota. Então, assim, isso tudo acaba influenciando em várias áreas da nossa vida, né? E aí o time, né, volta àquele lance de ter sentido, né? E aí o time meio que se perde, vai pro all-in, né? Como já disse o Diego, mais uma vez, também não entendo essa necessidade, essa insistência do slot. Aí eu acho sim que é muito corpo técnico, é muito uma ideia que ele tem, que só ele vê que tá dando certo. Eu não consigo compreender como alguém, né, possa estar enxergando que esse lance de você trazer o Szoboszlai para a lateral direita, enfim. Gente, vamos fazer o básico. Eu acho que há circunstâncias de jogos. Pô, você tá em um jogo grande contra um City, contra um Arsenal da vida, e aí você tá ali 2-1, tá perdendo, tá no final do jogo, e aí você vai pro abafa, tipo assim, pra buscar o resultado, buscar o empate ali, beleza. Pô, você vai botar mais gente com qualidade na bola dos pés, né, no campo para tentar correr atrás do prejuízo, mas circunstância de jogo. Não você iniciar uma partida dessa forma, sabe? Se tira hoje o nosso melhor meio-campista, o Szoboszlai está numa temporada excelente, como disse o Diego, estava muito bem com a seleção húngara, só corrigindo o Diego, não foi 2-1, foi 3-2, né? 3 gols do Parro lá da Inglaterra, da Irlanda do Norte, perdão. Hat-trick mágico que levou os irlandeses para repescagem, né? E o Zubeldia estava muito bem com a sua seleção também, né? Vem um ano muito positivo. E aí é, você tira o seu melhor meio-campista para jogar ele para lateral, pô. Aí, desculpa, gente, é a mesma coisa que a gente pegar o City, você tira o Haaland e bota ele para jogar como um volante, pô. Entendeu? Tipo, o seu melhor marcador, você vai botar o cara para. Não faz sentido, gente. Desculpa, para mim não faz sentido. Entendo a opinião de todos, a gente deve respeitar, mas na minha cabeça, na minha concepção do que eu enxergo de futebol, isso não faz sentido. Então você meio que vai somando determinados problemas, pequenos problemas, e chega nesse cerne que a gente se encontra, do time tá se esfarelando psicologicamente. Dentro de campo isso é visível, né? A nossa fragilidade defensiva é absurda. Aí posso adicionar alguns outros itens, né, outros temas. Será que a circunstância do Konaté com relação a renovar e não renovar, a velha história do Real Madrid, também não esteja afetando o seu rendimento? Sai. Putz, eu sei, o Liverpool deu mole, trouxe um zagueiro promissor da Itália, mas o moleque machucou. Mas, gente, a gente precisa ter o quê? Usar a base. Não tem um moleque na base, um zagueiro que a gente possa trazer e começar a colocar em campo para poder pelo menos fazer essa soma com o Konaté, de repente fazer um teste, não sei, gente. O slot está lá justamente para pensar nisso. Agora, não dá para você ficar jogo após jogo cometendo os mesmos. O time é frágil no jogo aéreo defensivo, a gente vira e mexe toma gol de bola aérea. Nós temos jogadores altos que quase nunca conseguem competir no jogo aéreo. O time toma gol, desmorona, não consegue correr atrás do resultado, basicamente. Só piora a situação. Cara, algo muito grave tem. Precisa ser identificado o quê? Então, assim, eu trouxe algumas percepções minhas particulares com relação a até quando, né,
essa situação do Jota pode estar afetando o time, os jogadores, né? Aí vem esses outros adendos, a situação do Konaté com o Real Madrid, né? O péssimo nível apresentado até aqui pelo Isaac, né? O baixo nível de rendimento do Kerkez ainda no clube, a adaptação de alguns jogadores que você esperava mais, como o próprio Isaac e o Wirtz, que ainda não surtiu efeito. Então, assim, você soma esses pequenos problemas, você chega nesse buraco que nós estamos no momento da temporada. E eu imagino isso. Só que é debatido, é algo que a gente pode pensar e discursar sobre, né? Nottingham Forest, que vem numa crescente, né? Vem melhorando dentro da temporada, foi lá e mais 2 contra-ataques ali matou o jogo. Um 3-0 que chama atenção, não imaginava tomar uma porrada dessa do Nottingham Forest dentro de casa. Acho que ninguém, na verdade. E fica a lição com relação ao que se esperar das próximas partidas, né? Nós temos ainda um bom elenco, talvez esteja desequilibrado não só emocionalmente, mas eu acho que nas suas peças de reposições. Infelizmente o Isaac, né? Aí vai um outro contraponto também. Parece que ainda não ou ele não se adaptou de fato, ou é difícil se adaptar ao estilo de jogo dele, porque assim, fazendo um comparativo com o nosso último camisa 9 que foi o Darwin Nunes, com todos os problemas do Darwin, né? O Darwin sempre foi muito participativo nos jogos, muito participativo. Então, assim, ele tinha suas deficiências técnicas, né? Tinha não, né? Ele apresentou na última temporada dele várias deficiências técnicas de finalização, perdia muitos gols, mas ele também fazia bastante gol e somava com relação à sua recomposição, aos seus jogos pelo lado do campo, né, às suas participações ativas na recuperação de bola. Então, assim, querendo ou não, você tinha os 10 homens de campo muito ativos no time do Liverpool. Quando você joga hoje com um jogador do estilo do Isaac, ele não tem esse perfil. O Isaac é o que eu chamo daquele 9 de 2 toques. Ele é o cara que é para receber, ajeitar o corpo e bater. Ele é finalizador. Ele recebendo uma bola em condições, eu tenho certeza que ele vai farmar gol pra cacete, que eu acho que ele não perdeu essa qualidade. Só que o time do Liverpool, doutrinado por 8, quase 9 anos pelo Klopp, ele é muito homogêneo nas suas tarefas internas. Todo mundo se doa demais. Você vê a carreira do Salah voltando para marcar que nem um desesperado em vários jogos. Então, se o cara que tá como 9 lá não tivesse pelo menos essa vontade que o Darwin tinha, ele vai sobrar e vai sobressair negativamente. E é o que está acontecendo com o Isaac. Então, assim, a gente vai pensando algumas coisas, você vai lembrando de determinadas coisas. Então, assim, é, o Darwin Nunes, com todos os problemas, por muito menos foi escanteado. Tudo bem, o Isaac tá chegando agora, tem aquela adaptação. É aquilo que eu já falei também em nossos episódios antigos, né? Eu já falei aqui, o Darwin, ele chega com uma expectativa lá em cima, por conta de 40 e tantos gols na temporada no Benfica. Só que ele entrega 18 gols na temporada dele de estreia. Eu acho para um atacante que não é o craque do time, que o craque é o Salah, o cara que é artilheiro do Liverpool há 8 anos seguidos é o Salah, entendeu? É, acho que 18 gols são excelentes. 18 gols, acho que ele teve mais umas 12, 13 assistências. Cara, para a primeira temporada do cara de estreia, excelente. Só que aí o que acontece? Na temporada de firmamento dele chegar ali, ó, cravar a bandeira de, não, eu sou o atacante do Liverpool, eu sou o 9 aqui. Ele vai mal, ele declina, né? Ele cai num declínio, ele declina demais, entra nessa fase de perder muitos gols, né? Faz poucos gols, continua ativo assim, em algumas participações com assistências, até com os golzinhos ou outro, né? Foi muito importante na própria virada na temporada passada, naquele jogo mágico contra o próprio Newcastle, do antigo clube do Isaac. Mas vai aquém daquilo que todo mundo esperava. E aí vem a chave, tipo assim, cara, a gente precisa do 9, né? E aí, quando chega o 9, porra, Isaac, que todo mundo queria, a gente espera que o cara chegue, vista a camisa e desliga, né, cara? Só que a gente esquece que tem o estilo de jogo do clube, né? Tem o time, os jogadores entenderem como o jogador joga. O Newcastle era um time mais reativo, né? É um time mais vertical, né? É um time que esperava mais para poder sair e, porra, aproveitar a profundidade para o Isaac sair na. O Liverpool é um time mais propositivo. Talvez o Isaac, no Liverpool do Klopp, do rock metaleiro, ele funcionasse melhor. Mas o Isaac no Liverpool do Slot,
que é o time de mais posse de bola, de propor mais jogo, de trabalhar melhor ela, ele ainda careça de um certo ajuste para caber dentro desse elenco. Então fica essas pequenas nuances para a gente poder destrinchar ao longo das próximas semanas até. O Nick chegou aqui, antes de apresentá-lo, eu vou falar um pouco sobre o que o Rodrigo trouxe. Porque, assim, uma coisa que quem nos acompanha desde o início nunca pode reclamar e nunca pode falar é que, pô, os caras lá estão sempre mudando de opinião e tudo mais. Eu não vejo nenhum problema de mudar de opinião. Mas aqui nós não somos desonestos em nenhum momento nosso. E nós sabemos reconhecer quando o cara é só um hype, quando o cara tá num momento ruim, mas a gente também reconhece quando tá todo mundo criticando, fala, não, peraí, a crítica é até a página 2 porque tem isso. E o Darwin Núñez é um excelente exemplo de jogador que, pô, principalmente eu e o Rodrigo aqui, a gente cansou, nós fomos à exaustão, não de defender o Darwin Núñez, mas de falar, ó, estão chamando o cara de Bagre Núñez e tudo mais, não é bem assim. Já falei, o Liverpool na última temporada foi campeão, acho que com 14 pontos de diferença. Acho que foi isso daí. Só o Darwin Núñez foi responsável direto por 13 pontos. Então você não pode falar que o cara, pô, não ajudou em nada. Na pior temporada dele, ele foi responsável direto por 13 dos 14 pontos de vantagem que o time teve. Então também não dá pra falar que o cara é uma porcaria. E esse comparativo do Rodrigo de primeiras temporadas, né? Ele tem gente que vai falar assim, é injusto porque tem o tempo de adaptação. E eu concordo com isso. Eu tô junto com vocês nessa. Mas também eu acho justo olhar e falar assim, o cara não tá rendendo o mínimo que deveria render, mesmo que numa adaptação. E pra mim, para mim, o 9 desse time chama-se Hugo Ekitike, tá? Que é o cara que chegou e que, assim, ele é o cara que está fazendo gols. E ele é o cara mais sacrificado na hora de se colocar alguém lá na frente. Sai o Ekitike, entra o Wirtz, sai o Ekitike, entra o Isaac. Vai o Ekitike pro lado e põe outro jogador ali. O Ekitike, ele tá fazendo o que dele se espera, assistência e gol. Os outros jogadores não estão entregando isso. Eu acho que tem essa mudança toda do que o Klopp tinha pro que o Slot tá querendo. Acho válido a mudança. Acho que o Slot tá metendo os pés pelas mãos. E assim, de novo, eu acho que ele insiste em erros. É a mesma coisa, se você que tá nos vendo, que tá nos ouvindo, pegar um prego, sobretudo molhado, e colocar ele numa tomada ligada, meu amigo, você vai tomar um choque absurdo. Se você trocar esse prego por um prego menor e não molhar, você vai continuar tomando choque. Se você pegar um outro prego de composição diferente e colocar ali, você vai continuar tomando choque. Então, assim, não é o prego o problema. O problema é que você vai tomar choque se você colocar um metal ali. E o slot, ele insiste em situações que não estão dando resultado. E, poxa, se os caras na comissão técnica estão considerando todos esses erros para vir algum milagre em algum momento, eu vou ser o primeiro a falar assim: desculpa, galera, fui burro o suficiente e não enxerguei. Mas não é o que parece. O slot, ele vai metendo o pé pelas mãos. E eu falo, cara, o mais maluco disso é que tem. Eu acho que isso daí virou um corte meu. Tem que procurar aí lá no Insta, no YouTube deve ter. No início da temporada, quando eu falei, pô, Szoboszlai foi lateral direito, foi no amistoso ainda. Até o Nick, que aqui está, falou, cara, eu vou tirar o slot aqui. A gente tava até com a mesa tática. Ele falou, eu vou tirar o slot da lateral direita porque tá me incomodando. Eu falei, ó, não vamos nos surpreender se o Szoboszlai começar a pingar por ali, porque o cara foi bem. Beleza, ele foi bem. Só que assim, caramba, não dá pra você pegar o seu melhor meio-campista e colocar ele na lateral direita e me colocar o Kurt Jones ali no meio-campo, tá? O Kurt Jones, Scouser, pô, o cara se entrega em campo, mas assim, a qualidade não tá nele. E aí vai ficando difícil. E o medo é o slot começar a virar refém das próprias escolhas, e é assim, principalmente as principais páginas de Liverpool que falam do Liverpool. Os caras já estão olhando lá e falando assim, pô,
de novo isso? Mas já não viu que deu errado? De novo essa situação?" Então, assim, acho que agora é olhar e até, eh, pegar todo o cenário. Konatê. Konatê, você vai renovar, e a gente já falou isso de alguns jogadores algumas vezes. Chama o Konatê e fala assim: "Konatê, 31 de dezembro é o seu deadline, tá? Se você não renovar, nós vamos te vender, tá? Ou se não aparecer ninguém para comprar você, você treina em separado. Mas não dá para você ficar com a cabeça em outro lugar, e eu precisando de zagueiro e você aqui falhando jogo sim, jogo também." É a primeira coisa. Konatê, 31 de dezembro. Então assim, ó, tá aqui a proposta, tá? Você fala com seus agentes, vamos marcar conversa todo dia, toda semana, seja lá o que for. Você vai renovar? Se você não for, cara, tchau, valeu, fomos campeões, você tá na foto, você tá no mural aí, segue a vida. E parte para o mercado e vai buscar o Guerri, busca um outro zagueiro. O que aconteceu com o Leone podia ter acontecido com o Szoboszlai também no início da temporada. Os caras vivem aí na data FIFA, toma cada pancada que é um negócio absurdo, porque aí envolve país, o ímpeto dentro de campo é outro, é uma outra sensação. Mas o que não dá é para olhar para tudo isso, ver que os erros são repetidos pelas mesmas escolhas e o resultado ele é o mesmo, derrota. Perder 6 de 7 jogos na Premier League, o Rodrigo trouxe isso na página da Somos Liverpool, o Slot conseguiu igualar o período do Brendan Rodgers, que culminou com a demissão do Brendan Rodgers, e aí veio o Klopp e o resto é história. Só que fato é que hoje você não tem um Klopp no mercado aí dando sopa. Você não vai buscar alguém agora. O Slot acabou de ser campeão. Então nós vamos ter que lidar com ele até o final dessa temporada. Pode ser que, se tem um resultado desastroso, se ele ficar fora de Liga dos Campeões, principalmente, aí eu acho que o pessoal vai chegar, vai virar para ele e falar assim: "Bom, eu acho que não tem muito o que se conversar, né?" E aí a chance dele ser mandado embora é muito alta. São 3 anos de contrato, esse primeiro contrato dele. Tinha uma conversa no início da temporada para uma renovação, essas conversas pararam. Óbvio que a diretoria vai respaldar ele publicamente. Você não vai ver o John Henry falando assim: "Ó, não sei não, hein. O John Henry não é igual o Marinakis lá que vai na beira do gramado, queima o cara, manda o cara embora no túnel, não tem disso daí." Mas fato é que, rodada a rodada, nós vamos vendo uma temporada se desenhar de uma maneira diferente. E isso já está perigoso, não é que vai ficar, já está perigoso. A situação ela não é nada boa. Antes de eu passar aí para os demais assuntos, Nick, seja bem-vindo demais. Deixei um salve para você, Nick, antes de você chegar. Disse que você, pô, o Nick pode ser que venha. Você chegou. Nick, dê olá para os seus ouvintes, para os seus fãs. E 3-0 um Nottingham Forest, a cabeça do Slot. Não é uma batata, mas parece uma e tá assando, né, Nick? Ao microfone. A palavra é toda sua, meu querido mineiro, o sex symbol das Minas Gerais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para meu bem favorito. É uma brincadeira, não é não? Vamos ser bem transparentes aqui, vamos falar da realidade, porque, cara, assim, desde que eu voltei a acompanhar futebol internacional de forma mais ensandecida, né, acompanhar rodada a rodada, acompanhar números e tudo mais, a última temporada ruim do Liverpool que eu vi foi, entre aspas, ruim, né? Foi aquela temporada de altos e baixos do Klopp, culminando no vice da Europa League, né? Contra o Sevilha e tudo mais. Que ainda assim uma temporada de grande alento, porque demonstrava para o torcedor Red que tinha um norte, né? E, cara, eu tô vendo o que o Slot está fazendo, e a sensação que eu tenho drasticamente que o Liverpool está perdendo esse norte. Vou colocar por quê. O Liverpool perde 6 jogos em 7 rodadas, com uma vitória do Aston Villa, que o Aston Villa joga muito mal. O Aston Villa dá muito a bola para o Liverpool e aí a gente vê o que acontece. Os outros jogos, a gente vê a imposição do adversário perante o Liverpool. E é uma imposição muito complicada de ser falada, assim,
apontar culpados no planejamento dos jogos, porque a gente está pegando jogos, uma sequência de jogos, que não era para o Liverpool estar perdendo tantos jogos, tomando tantos gols da maneira que vem tomando. A gente conversou aqui, a gente debateu aqui antes da data FIFA, que caso fosse o Alisson no gol, o Liverpool não tomaria tantos gols, porque o Alisson é o rei do contra um. Olha os gols que o Forrest fez no Liverpool esse fim de semana. E aí eu tenho que colocar em prática uma coisa que é fato, fato. Jogador acima de 100 milhões que ainda não rendeu, cara, tá na hora de começar a cobrar e começar a cobrar com ódio, sabe? Porque por muito menos o Darwin foi chutado, por muito menos apelidamos o Szoboszlai, por muito menos aceitamos a saída do Luiz Dias, por muito menos não discutimos uma possível saída do Mané. Agora, a gente tem 2 jogadores que dá para fazer uma folha salarial de um clube de meio de tabela da Bundesliga, só os 2, e a gente fala de adaptação? Tem que dar tempo para os atletas, jogadores são humanos. Cara, assim, o Liverpool tá em 10º, o Liverpool está em 10º. O Liverpool está a mais pontos de distância do Arsenal do que qualquer um de nós aqui imaginaria. A gente era para estar falando aqui agora sobre a partir de quando o Arsenal vai começar a pipocar para o Liverpool alcançar. Só que hoje, o segundo colocado da Premier League é o Chelsea, com 23 pontos. Assim, do fundo do meu coração chega. É patifaria isso aqui, cara, é patifaria. O Liverpool tá tomando surra atrás de surra de times que não era para tomar surra. "Ah, mas Nicolas, o Liverpool tá jogando e tal". Ô gente, do fundo do meu coração, um elenco desse tamanho não pode tomar uma média de 2 gols por jogo. Eu já falei que vou repetir de novo, não dá para um elenco desse tamanho tomar 2 gols por jogo, começar uma partida do Liverpool, o atual campeão, estando 2-0 para o adversário todos os jogos, é loucura. E aí, a gente tá vendo o Liverpool não, tá em 10º não, tô me corrigindo, tá em 11º colocado. E vai pegar o West Ham em pequena reconstrução lá como no Espírito Santo. Vai Corre-se o risco de perder de novo. O Liverpool tá com saldo de gols negativo, negativo, na 12ª rodada, desde o Brendan Rodgers. E aí eu tô tendo que pegar todos esses números para falar: "Gente, não é só o slot o culpado, tem jogador que não tá rendendo nada". O Slot teve que tirar o Konaté ontem, aos 60 e poucos minutos do segundo tempo, porque senão o cara ia comprometer mais. O Szoboszlai não dá conta de marcar quando ponta da esquerda, é um cara muito técnico, ele não consegue marcar. Ele não é essa função. O Rodrigo já falou aqui mais de uma vez, como é que vai cobrar improviso de um cara que não é da posição? Aí tem que cobrar essa maravilha toda, o Endo tá comendo banco desde o início do meio do ano retrasado. O Ekitike tá fazendo gol até, desculpa eu falar assim, gente, até na mãe dele se deixar e o cara é banco para o Isaac. Ah não, coloca o Ekitike na ponta e coloca o Gakpo no banco, o Gakpo também tá perdendo o festival de gol, gente. O Salah ainda não começou a temporada. Ah, o melhor jogador do elenco, que é o Szoboszlai é o melhor jogador do elenco hoje, é ele e o Gravenberch, eles estão sendo amassados, amassados. E tem que fazer fila pra pedir desculpa para o Alisson, porque colocar o cara de volta nessa patifaria que foi ontem, o cara volta pra tomar 3 gols, assim, é pra você pegar e falar assim: "Cara, que brincadeira é essa?". Ah, eu tô tendo que ler, a LFCTT,
e tudo mais, passar pano pra um bando de atleta preguiçoso, preguiçoso. Não sei se não querem correr para o slot, se não concordam, a verdade é uma só, gente, não está andando para frente, está andando para trás. E do jeito que ela vai, corre-se o grande risco de, caso não ganhe a Champions League numa remontada possível de virada de ano, que tudo é possível na mão do Liverpool, vá ficar fora da Champions. E aí, vai fazer o quê? Vai disputar Conference League, Europa League, vai ficar o ano de competição europeia, porque Premier League tem disso. Do jeito que tá competitivo, do jeito que a liga tá rica, corre o risco de você, se você continuar nessa entoada, que são o quê? Já são 6 derrotas, gente. 6 derrotas. Quem tem 6 derrotas na Premier League? O Brentford, o Fulham, o West Ham tem 7, o Leeds tem 7, o Burnley tem 8, o Wolves tem 10. Gente, a gente tá com o número de time que tá brigando pra não cair, não é o time que tá brigando por título. Vai falar pra mim que é impossível ficar em competição europeia? Brincadeira, brincadeira. Aí, tipo assim, me entristece, porque eu não torço pro Liverpool, eu analiso o Liverpool. Aí eu tenho que analisar isso aqui? Ter que analisar um elenco multimilionário jogar essa bolinha? Não, não dá. Tomar 3-0 dentro de Enfield, ter que ver gente ir embora mais cedo de Enfield? Não, isso aí eu não eu não eu não concordo, não faz parte do que eu penso que é Liverpool não. E olha que eu torço pro arquirrival. O Nick pegou aí um detalhe interessante que eu colocaria agora, né? Esse lance dos torcedores indo embora mais cedo. Eu e o Rodrigo, eu sempre falo isso, nós temos um pouquinho mais de tempo aí acompanhando o Liverpool. E nos piores momentos, o time era ruim pra caramba, não tinha isso. E assim, eu já cheguei a pensar, pô, será que o torcedor tá mal acostumado e tudo mais? Não, não tá. E você olha pros times lá de trás que eram ruins, jogadores ruins, mas eles tinham vontade de jogar, pelo menos. O cara era ruim, mas o cara tava lá, o cara se entregava e tudo mais. E tinha um Steven Gerrard ali que, pô, quem orbitava ele era fraco, mas sabia que tinha uma referência técnica, tinha uma liderança dentro de campo ali. E o Slot tá conseguindo aos poucos até perder isso. A entrevista pós-jogo do Van Dijk, ela é forte, porque ele basicamente está cobrando todo mundo, mas fica aquela sensação, e aí eu também começo a fazer essa reflexão, né? De que tem alguns jogadores que devem olhar para isso agora e falar assim: ah, meu, não enche o saco, sabe? Ah, pô, de novo isso daí e tudo mais, ah, é só uma fase. E tá começando a ficar repetitivo. Os erros do slot, a escalação ruim, os resultados ruins, a fala do Van Dijk, e você não vê os jogadores ali se incomodando. Tiveram alguns torcedores que estavam ali no gramado, que aí você vai ver em rede social, os caras falam, pô, o Van Dijk não parou de gritar o tempo todo. E aí você começa a prestar atenção nos jogadores. O McAllister não tá tão bem, o Gravenberch faz o que pode, mas tem essa desconexão. Rodrigo, nós já vimos muito cara ruim aí vestir a camisa do Liverpool, vimos muito hypezinho que, pô, o cara desponta aqui, e já vamos contratar o cara chega no Liverpool, faz nada. Nós já gastamos muito dinheiro em bagre, mas o fato é que essa temporada não foram em bagres. O Van Dijk tá muito puto porque ele entende também que ele renovou o contrato, teve toda aquela novela. Eu falei aqui na última temporada, falei, pô, tá todo mundo querendo a renovação. Se esses caras não vão bem na próxima temporada, o discurso cai por terra. Mas esse incômodo parece que alguns jogadores têm, outros jogadores não têm. Tem a questão do Jota, mas também tem essa desconexão e para mim um fator que às vezes acaba falando um pouquinho alto é esse lance de Copa do Mundo, eliminatória para Copa, para Euro, que tem sempre. E às vezes eu fico com a impressão de que o jogador acaba ficando com a cabeça mais na seleção porque tá perto de ir pra Copa, pô, vou disputar repescagem, tem Euro, tem Nations e tudo mais, e o clube acaba ficando em segundo plano.
O discurso do Van Dijk é de quem tá gritando sozinho, pedindo um pouco mais de vergonha na cara para os jogadores. Você você consegue também diferenciar esses jogadores que estão ali porque estão e aqueles que eu tô incomodado com isso? A gente consegue olhar para o elenco hoje e falar: "Pô, tá faltando alguém para juntar todo mundo e falar assim: "Escuta gente, vocês desaprenderam de uma temporada para cá como é que se joga"? Qual que é a sua visão acerca disso daí, Rodrigo? Cara, assim, toda mudança gera desconforto, né? Então, se a gente for levantar por base aqui, assim, jogo rápido. Ekitike, Wirtz, Isaac, Kerkez, Marmarashvili. Só eu citei 5 jogadores que são novos no elenco, né? É, querendo ou não, acaba mexendo um pouco com não só a maneira de atletas jogarem, mas com a espinha dorsal de fato do elenco, né? Que a gente tinha ao longo dos últimos anos. E aí eu vou entrar de novo no mérito de citar pequenos temas dentro do que pode ser, né, o causador maior dos problemas do Liverpool. Se a gente for parar para analisar grossamente, assim, até em comparativo com a própria última temporada, eu acho que não preciso dizer que o Arnold é melhor lateral direito, mesmo estando em baixa, do que qualquer outro que a gente tenha no elenco hoje, sem dúvidas. Principalmente quando você improvisa um meio-campista naquela posição, mesmo ele não sendo um exímio defensor. Eu penso assim dessa forma. Começa por aí, né? E o Robertson e o Tsimikas, na minha opinião, são mais consistentes que o Kerkez. O Kerkez é novo, né? Veio de um time de menor expressão, tinha uma outra proposta de jogo. Já deixei aqui minha opinião com relação ao estilo de jogo dele. Eu acho que ele é para ser aproveitado muito mais que um ala do que como um lateral. Defensivamente, o próprio Tsimikas, ele nos dava mais sensação de segurança que o Kerkez, pelo menos para mim. Somado isso, você ter um jogador ao lado do zagueiro, o capitão, centrado, sem disse-me-disse vai ou não vai com relação à sua transferência, você tem uma linha defensiva bem mais coesa do que a gente tem hoje. Isso é um fato. Isso aí não é só os números que estão mostrando isso com relação à quantidade de gols que a gente vem sofrendo, mas é um fato técnico, né? Então, assim, o Slot precisa identificar o que que isso, né? O que que essa mudança trouxe de malefício e corrigir o mais rápido possível. É primeiro começar com essa merda de parar de jogar os Szoboszlai pra lateral direita, né? Como trouxe o Nick muito bem, por que que não dá uma roupagem nova para esse meio de campo em determinado jogo? Testa o Endo como primeiro volante para ver se ajuda nessa proteção à marcação, né? Libera mais os outros dois meio-campistas e aí você tem uma rotação maior. Quem é que vai jogar? Gravenberch, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, Szoboszlai e McAllister. Quer dizer, você consegue até dar respiro para os caras triangularem, respirarem, tendo ali para poder ajudar nessa rotação. Você tem que ter jogador para rotacionar. Então, dependendo de cada jogo, acho que você pode fazer um teste do tipo. Só que você precisa usar. E é sempre mais do meio, ele é sempre 6 por meia dúzia. A mudança dele é trazer o Szoboszlai para lateral direita, né? E tirar o Gakpo, né? E jogar o Ekitike para lá e de repente jogar o Isaac como 9. Você não tem, sabe, um feeling de uma parada nova, diferente. Ah, às vezes dá uma minutagem pro Enigo Moura. É outro tema que a gente até esquece de apontar, né? Mas é um moleque que você deve soltar, principalmente na liga. A liga, ao meu ver, eu acho que é irrecuperável. Eu acho que a gente não volta pra briga. Agora, competição europeia, porra, tem muito campeonato pela frente, dá pra gente beliscar. Show. Cara, até o momento, vou focar nas Copas que eu tenho só duas, lembrando que eu só tenho duas, tá? Então, ó, porra, galera, vamos fazer o seguinte, quero brigar aí pela Champions e pela FA. Vou tentar montar o time mais forte pra isso. E na liga, cara, porra, solta um jogo aí com o Enigo Moura de titular, entendeu? Num lado, com o Salah do outro. Ou então, porra, né, banca o Salah no iniciozinho ali, já que ele tá mal também, joga o moleque pelo lado direito pra ver como é que vai ser. Cara, ele precisa achar artifícios pra poder melhorar o momento atual do elenco. Só que repetindo as mesmas coisas que ele tem de crença na cabeça dele não vai ser a solução. Não, não, não sou só eu aqui.
Eu acho que tá claro pra todo mundo que essa ideia de Szoboszlai pra lateral direita é péssima, é pífia. O Nick trouxe. Porra, quando o cara pega um jogador mais técnico, ele sofre. É óbvio que ele vai sofrer. Porque justamente o Nick também salientou isso daí. O cara não é marcador, porra. Não é a função dele, não tem o cacuete daquilo ali. Ele vai sofrer, pô. Não tem jeito. Então, acho que esses pequenos detalhes é um momento crucial para o Slot começar a levantar essas ideias e trabalhar nisso. Eu acho que hoje a gente está muito fragilizado defensivamente, principalmente por conta dessa situação do Konaté, e só tem ele, que o reserva imediato é o Joe Gomes. Eu não preciso falar aqui do Joe Gomes, né? Acho que todo mundo já ouviu quantas vezes já falei do Joe Gomes. Então, pelo amor de Deus, então não tem ninguém, porra. Entendeu? Não tem ninguém. Eu tenho o Konaté e o Van Dijk, e se machucar o Van Dijk, deu. Ele é capaz dele botar o Szoboszlai pra jogar de zagueiro, pô. Fala, porra, o Szoboszlai, vem aqui, faz a zaga aqui que eu vou jogar o McAllister Ele pra tá lateral colocando direito. grava na zaga toda vez que vai mudar o Porra, esquema durante o jogo, então então, não pensa. tem isso. Ele precisa escolher quem que é o novo Milner, né? Exatamente, exatamente. Virou, porra, fudeu o maluco, cara. Então, assim, não dá, cara. E aí eu me pergunto, pô, beleza, eu sei no investimento do clube, porra, gastou uma grana no Isaac, gastou uma grana no Wirtz, mas me questiono, não tem um moleque na porra da base, zagueiro, um Nat Phillips da vida, um Rhys Williams da vida, não tem. Esses dois aqui que eu citei, caralho, eles seguraram um caminhão de pedra absurdo no momento tenso do clube na temporada nas mãos do Klopp. Não tem um outro moleque desse pra poder ajudar nesse sentido? Não tem um maluco da segunda Championship que tenha seus 26, 27 anos com uma certa rodagem, experiência que possa suprir aqui uma necessidade eventual? Cara, vai lá, traz um cara por empréstimo da vida, irmão. Vem, se tu for bem, eu te garanto aí 2 aninhos de contrato. E aí, o que tu acha? Cara, quem é que não vai querer sair da Championship e vir pra primeira divisão inglesa, porra? Eu ofereci uma grana. A grana que eu tô tentando segurar para não oferecer pro Guerri, eu ofereci agora, em janeiro. Vai, você quer quanto? 35 milhões? Tá aqui, no Pix, Cara, agora. tem que ser. Tem que ser, porque aí ainda tem esse detalhe, né? A gente tá chegando aí próximo, né? A gente vai virar para última semana de novembro, a partir de hoje, né? Na verdade. A gente já vai virar para o mês de dezembro. Quer dizer, daqui a pouco abre-se a janela novamente, virada de ano. Vai ficar uma novela para contratar o Guerri? Irmão, tem que ter um plano B. Ah, não vai, quero ter. Ah, não, agora eu quero 45. Ah, cara, plano B e ataca, traz um zagueiro, pelo amor de Deus. Tem que trazer um zagueiro. Então, assim, tem vários pequenos detalhes nesse momento que gera até. É engraçado que eu acho que até nos momentos ruins dos clubes, né, gera-se mais atenção aos detalhes, né, e mais debate. Quando a fase tá boa, a gente geralmente curte o hype e tudo mais, mas acho que quando a fase tá ruim, você consegue prestar atenção nos mínimos detalhes e debater, destrinchar cada um deles. Que aí, nessa somatória de problemas, traz a gente pro cenário atual, porra. Que essa é a merda que tá. Essa é a verdade. Um detalhe interessante no meio dessa loucura toda é que na Liga dos Campeões o time tem tido atuações melhores. Só que não dá pra ficar nessa. Pô, a Liga dos Campeões, hein? Nossa, o time agora vai. Vem pro Campeonato Inglês e a coisa desce a ladeira. Essas insistências são ruins. E eu vou pegar um trecho. O Klopp deu uma entrevista aí num canal. Não vou lembrar agora, mas eu assisti a entrevista legendada. Tem mais de 2 horas. A entrevista é um primor, né? Você escuta o Klopp falar, você entende o porquê que ele teve o sucesso no Mainz, no Borussia Dortmund e no Liverpool. Um treinador no século XXI que se aposenta treinando apenas 3 clubes na carreira, você tem que tirar o chapéu. Acho que o Guardiola também só vai ter 3, né? Ele tem o Barcelona, depois ele foi para o Bayern de Munique e depois ele foi para o Manchester City. Também vai ter 3. Um treinador no século XXI que faz isso, esse cara ele é muito bom e ele é muito acima da média em alguma coisa que ele faz. E num dado momento da entrevista, o Klopp ele cita aquela temporada que foi um caos total de lesões e tudo mais. E ele falou que naquela temporada ele aprendeu o que era mudar e como aquilo podia ajudá-lo e como não mudar podia destruí-lo.
mas ele também fala que ele tinha muita conversa com os jogadores para entender até onde ele podia mudar e preservar o mínimo da equipe. E aquela temporada ele vai para a Liga Europa e é uma temporada que todo mundo passa pano por conta das lesões e chega na última rodada com chance de ir para a Liga dos Campeões, nas duas últimas, e aí tem um empate na penúltima rodada e ali já era. Mas ele fala sobre entender aquilo que vai dar errado e enxergar aquilo que pode dar certo. E assim, eu escutei isso daí, eu falei, caramba, não é possível que quem vem depois, e aí eu falo do Slot, não esteja enxergando e falar, tá dando tudo errado. Tudo que eu estou fazendo tá errado. O Slot ele acertou em uma escalação essa temporada. Foi quando ele voltou pro esquema e pra escalação da última temporada. E nós aqui falamos, ele encontrou o time, não vai mexer, né? Ele foi lá e mexeu. E isso vai começar a ser um problema. O que o Rodrigo falou, pra mim, briga por título, esquece, tá fora de cogitação, não vai, não tem como esse time ter gás suficiente para buscar título. Competição europeia, eu até concordo, mas o time precisa começar a mostrar alguma coisa que vai brigar por competição europeia. Porque daqui a pouco começa aquele descolamento dos bloquinhos de quem vai brigar para não cair, de quem briga para nada, de quem briga para ir para Conference, de quem briga entre Conference e Liga Europa e descola aquele bloquinho de cima de Liga dos Campeões. Começou esse descolamento, aí a sua escada não tem um degrau só. Ela tem uns 3, 4 até você chegar no outro. E isso começa a ser um problema, porque você começa a depender de outros resultados, você começa a depender de fatores externos, e isso aí vai começar a ser uma condição ruim. Trazer um zagueiro, aí eu concordo demais com o Rodrigo. A gente sempre fala, cara, não é possível que na base você não consegue formar um, um cara. Até a base do Liverpool tem perdido jogos aí bizarros, né, na base. Mas não é possível que você não tem um zagueiro que você fala assim, cara, você está saudável, você já pode vir. Porque é essa a condição, tá? O Nat Phillips e o Reece Williams, pô, nessa temporada que o Klopp cita, cara, o que o Nat Phillips jogou de bola não tá escrito, porque a gente sempre falava, cara, o Nat Phillips não tem brincadeira não. Chegou, ele tá rifando a bola e assim, cara, aqui na área não vai ficar. Do meio pra frente vocês se virem. Aqui, chegou, eu vou bicar. E, pô, resolvia muito, resolvia muito. Aquilo ali resolveu demais. Só que o Slot, eu não sei se ele não olha a base, eu não sei se ele despreza isso daí. O Guerri agora vai ficar sem contrato. Pra mim, que os caras têm que. Segunda-feira, hoje que você está nos ouvindo, nos vendo, a diretoria já tem que ir no Guerri e falar assim: assina um pré-contrato aqui que assim, ó, virou a chave do reloginho, isso é nosso. Fim de papo, acabou. E traz logo, e já busca um outro zagueiro também, porque é capaz do Guerri chegar, romper aí o ligamento e a gente falar assim, pô, não é possível. Enfim, essa situação ela precisa ser resolvida. Essas coisas elas têm que acontecer. É, é, acabei de ver aqui um post do Fabrício Romano, falando que a diretoria banca o Slot numa boa. E assim, a diretoria do Liverpool não é igual a diretoria de clube brasileiro, que fala assim: não, nós estamos com o treinador. Chega segunda-feira, o cara tá demitido. Eu imagino que o Slot está garantido. E que o pensamento deles é assim: é só uma fase. E isso daí não vai mudar. Mas o que tem que mudar é a visão do Slot sobre o que tá acontecendo como um todo, porque tá ficando difícil. Ô, Nick, no meio de semana, o Liverpool tem aí o jogo contra o PSV pela Liga dos Campeões. Competição que o time tem ido bem. O time fez um jogo ruim, que foi o que perdeu contra o Galatasaray, mas nos demais jogos o time vai bem, sobretudo contra o Real Madrid, que fez um partidaço de controle total, com a escalação correta, com os jogadores querendo jogar. Falei pro Rodrigo aqui que esse time pode chegar no final da temporada naquelas coisas que só os deuses do futebol proporcionam e mal numa Premier League e campeão de uma Liga dos Campeões. Não tô dizendo aqui que vai ser, tá, Nick? Nem, eu já falo isso pra você e pra todo mundo que tá nos vendo e nos ouvindo. Mas pode acontecer. Mas a Liga dos Campeões, ela não pode apagar o que tá acontecendo na temporada do Campeonato Inglês. Como é que você espera, Nick,
essa mudança de chave, como todo mundo fala no futebol, né? Ah, viramos a chave agora de competição. O time vai jogar contra o PSV, vence bem. Que você acha que dá pra gente olhar e falar? Separa as competições e analisa em separado? Analisa essa gangorra do time. O que dá pra gente esperar de retorno desse time na Champions, que é uma competição que tá ali no bloco de quem classifica direto, sem passar por aquele primeiro playoff, e tem feito jogos bons. Você vê uma crescente na Liga dos Campeões. Como é que você faz esse paralelo aí? Premier League e Champions. Assim, eu acho que o Liverpool tem mais vantagem na Champions League, porque a Champions League expõe menos o Liverpool à defesa. Porque o único jogo que o Liverpool realmente apanhou fisicamente para jogar foi contra o Galatasaray, que aí aconteceu aquele fato. Mas o que acontece, gente? O Liverpool, o Slot, ele não tá sabendo qual é a espinha dorsal do elenco, quem ele é obrigado a fazer todos os jogos e quem ele pode alternar, que o elenco não se perde. É esse o problema. Porque, por exemplo, quando ele ganha do Real Madrid, ele vai com uma escalação que todo mundo fala assim: "Cara, maravilhoso. Isso aqui é o restante da temporada sim e vai dar certo". Só que quando ele repete essa escalação, o Liverpool joga, como é que eu posso falar pra você? Ele joga bem, entre aspas, mas perde, que foi contra o Brentford. E aí depois dali, ele volta com a escalação contra o Aston Villa e ganha, e aí o pessoal fala: "Opa, achamos o norte". Só que aí, cara, qual que é a minha opinião? Eu acho que ele perde um pouco da fé da escalação quando o Liverpool é amassado pelo Manchester City, no 3-0. Cara, assim, eu acho que vai ser isso aí. Acho que altos e baixos, acho que essa alternância vai fazer parte da temporada, exatamente porque o Slot ele não sabe para onde ele tá indo ainda. Eu sinto que pelas mudanças, que é o que o Rodrigo falou mais cedo, que é pela chegada de muitos jogadores e muitos jogadores de alto calibre para uma mesma região do campo, eu acho que ele não está sabendo como lidar, como implementar cada um, como raciocinar cada um, como enxergar cada um no seu devido espaço, no seu devido tempo de campo, sabe? No seu devido condição de jogo da formação. E do que ele quer também para o Liverpool, né? Obviamente. E aí, quando vai pegar adversários mais frágeis, igual é o PSV, igual foi o Eintracht, e assim vai, tem condição sim de ganhar, velho. Só que aí, cara, por exemplo, pega o West Ham no London Stadium no fim de semana. Eu não confio que ganha. Pode vencer do PSV de 16-0. Eu não confio que ganhe do West Ham no London Stadium. E aí, logo depois, pega o Sunderland pela Premier League. Eu também não sei se ganha, que é no meio de semana, na quarta-feira de 26. Não, é na quarta-feira dia 3, desculpa. Eu não sei se ganha. E aí é isso que me incomoda. Isso me incomoda muito, velho. Muito. Porque é uma carta coringa, pô. Você não sabe o que esperar dela. Você não sabe aonde ela vai estar, o que ela vai fazer, quão bom ela vai ser, quão mal ela pode ser. E, cara, assim, sendo bem grosseiro pra falar mesmo, isso é culpa do treinador e do elenco. Estão entregando uma temporada de almanaque aí, de como destruir um trabalho do ano anterior. Estão fazendo esse trabalho muito bem. Esse sim, tá meta batidaça. Quebrando recorde negativo atrás de recorde negativo. E aí eu tenho que trazer a fala do Jamie Carragher que criticou e criticou. Ele bateu muito no Rubem Amorim, enquanto o Rubem Amorim estava batendo naquela formação do 3-4-3. E agora tá todo mundo na Inglaterra cobrando ele. Vai começar a bater no slot quando? Porque o slot também tá batendo na tecla de uma formação que não tá ganhando. Só que tá ao contrário. O Rubem Amorim tá conseguindo manter jogos de vencibilidade. O slot tá perdendo. Uma derrota atrás da outra na Premier League. E de altos e baixos, como a gente acabou de confirmar aqui. Então eu acho muito feio
feio mesmo. Se eu estivesse no lugar do Slot, eu estaria perdendo sono para saber o que fazer com esse elenco. Porque é um elenco caro demais, com potencial demais, com qualidade demais, para toda a bancada de analista possível do Liverpool pegar e falar assim: eu não sei se ganha do West Ham no London Stadium, eu não sei se ganha eu não sei se ganha do Sunderland no Anfield, eu não sei se consegue ganhar da Inter na sexta rodada da Champions League. É isso que é feio, bem feio. Essa crítica ao Carragher aí, ô Nick, eu tô contigo nela, tá? Porque o Carragher, ele tá segurando a língua ali pra criticar o Slot e tá todo mundo já falando. Cara, e assim, de novo, o discurso não é de mandar o Slot embora, é da insistência em jogadores e num esquema que não funciona. Não está funcionando. Ele tá tentando emular um 4-3-3 e a coisa não vai, não vai. Eu vou começar a partir dessa rodada a fazer a seguinte crítica. Será que o Slot, quando quis o Wirtz, sabia onde colocar o Wirtz para jogar? Eu fico com essa dúvida. Porque eu lembro quando o Messi saiu ali do PSG, que teve toda aquela coisa, aliás, saiu do Barcelona. Pô, pra onde vai o Messi? Pra onde vai o Messi? Teve muita gente falando, pô, Messi no Liverpool, pô, vai vir de graça, tudo mais. Só que eu fui um dos que falei, cara, o problema não é o Messi, o problema é que o Klopp ele vai matar o time e vai matar o Messi. Porque não tem lugar no esquema tático pro cara jogar. E para você mudar um esquema todo para um jogador, nós estamos vendo a dificuldade aí. Aí me pergunto, será que o Slot sabia onde colocar o Isaac, trazendo o Isaac? Não sei se ele fez essa análise aí. O Kerkez na do Robertson era muito claro. O Frimpong, que precisa tá bem, né? Tá difícil o Frimpong também, hein? Pelo amor de Deus. Tá difícil o cara jogar. O Frimpong sabia que ia ser na direita, aí tá sem os dois laterais direito. Muda o esquema. Ah, não dá pra pôr três zagueiros porque não tem três zagueiros no elenco. Tem o Endo ali que pode te ajudar nessa função. Mas assim, falha sua de montagem de elenco de ter só dois zagueiros ali de backup e de repente você só tem dois para jogar. Então é bem complicado e agora eu começo a fazer essa crítica assim, porque esses jogadores são aí, esses jogadores vão ficar aí. E a gente não sabe até onde vai. O Virtus fez uma data FIFA maravilhosa, maravilhosa. Precisa começar a jogar no Liverpool, isso aí precisa começar a render. O seu Ekitike vai disputar aí o Ekitike não. O Isaac vai disputar a repescagem para a Copa do Mundo, mas assim, na seleção também não tá garantidaço. Então a coisa tá bem complicada porque esses jogadores foram bem na última temporada, eu já começo a questionar assim, será que de novo a gente comprou no hype e esses caras não vão render? Ô, Rodrigo, Liga dos Campeões, PSV vem aí, depois tem West Ham, Sunderland e Leeds. É uma sequência que há uma temporada atrás a gente ia falar assim, bom, desse jogo, talvez o empate nesse jogo eu aceito, mas o restante nós vamos contar aqui se vai ter 4 clean sheets, quantos gols o ataque vai fazer, o Salah bate recorde aqui. Agora a situação se inverteu. A gente olha para o calendário e fala: Meu Deus, o que dá desses jogos aí para ganhar, para ajudar a moral do time? Você acha que a Champions tem chance de dar um up no íntimo desses jogadores? Ou você acha que os caras realmente, quando vão jogar a Champions, muda a chave e depois muda de novo para jogar a Premier League? Cara, na sequência positiva para um momento complicado, né? Porque é acessível. Mas é como você disse, há um tempo atrás a gente diria que era amasso nos 4 jogos e bora para cima. Hoje já não dá para dizer isso. Teremos jogos complexos aí por conta do momento do clube. Mas eu acho que ele, né, vem numa hora bem acessível, né, pra gente. Porque se a gente consegue, vamos supor, sei lá, vai bem aí contra o PSV, dos 9 pontos da Premier League, a gente vai lá e fecha 7, ou até 6 que seja. Já dá pra ver uma melhora nesse final essa luz do fim do túnel aí, entendeu? Agora, não dá pra gente, pô, complicar ainda mais o que já tá complexo, né? Então, perspectiva
positiva com relação à melhora do elenco aí. Torcer para que o Slot nos escute e que a gente consiga mudar algumas coisas. Eu realmente me preocupo aí. Eu tenho essa esperança do Rodrigo, tá? Pô, acessível, mas nós estamos falando que é uma tabela acessível aí há algumas semanas. E a coisa tá realmente difícil. Para mim, que o jogo contra o Real Madrid era um divisor de águas. E a gente foi pro jogo contra o City grandão, moralmente, apanhamos contra o City, apanhamos contra o Forest. E agora a gente retoma a Liga dos Campeões e vai aquele calvário. Eu sinceramente, de novo, gente, não espero o Slot demitido porque não é da cultura do clube. Mas estão ficando cada vez mais claros os erros dele, as insistências. E se ele não faz uma temporada boa, se ele cai numa Liga dos Campeões e segue nessa toada, eu acho que 38ª rodada é fim de papo, os caras já vão olhar e falar assim, Slot, não dá mais. Porque aí também tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Você não pode subir ao céu numa temporada e ir ao inferno na outra e não se incomodar com isso. Eu ainda vou passar um pouco de pano pro elenco, porque o elenco é bom. E também não vou falar, o cara perdeu o elenco, pô, os caras já estão queimando o treinador. Porque ninguém é campeão num ano e no outro começa toda essa patifaria aí que a gente tá vendo, assim, os caras desaprenderam. Não, é nítido que tem uma mudança de esquema, é nítido que tem uma mudança de estilo de jogo e é nítido também que do jeito que está sendo feita essa transição não está dando certo. E isso aí vai começar a complicar a vida do Liverpool. Nós falamos sobre tudo, falamos sobre todos aqui. Foi dureza a volta da data FIFA e, e já toma esse 3-0 aí para ficar esperto, para ficar ligeiro. O time já toma essa pancada para saber que a volta do calendário ela vai ser brutal. O Nick, eu começo esse até breve contigo, porque no meio de semana tem DL com Daniel Abílio e nós voltamos na próxima segunda-feira. O jogo do Liverpool contra o West Ham é domingo, 11 da manhã, aquele jogo que você almoce antes, por favor, tá? Almoça aí. Não, tem que almoçar depois, né? Almoçar 11 em ponto vendo o jogo, você pode passar mal, almoçar depois você vai ficar bravo. Pede um lanche. Pede um lanche que é melhor. Porque vai ser dureza. Ô, Nick, deixa o seu palpite para esse jogo contra o PSV e o seu palpite contra o West Ham. E avisa os nossos ouvintes que voltamos segunda-feira que vem. É isso aí, minha tropa. Cara, sim, eu tô bem decepcionado, pra ser sincero. Acho que uma vitória de 2-1, 3-2 contra o PSV. Não acho que é clean sheet. E eu, igual eu falei, a minha expectativa é que perca pro West Ham no estádio com a partida de Almanac do Nuno Espírito Santo de novo, né? Porque já saiu da zona de rebaixamento, tá invicto a 3 rodadas e segue firme e forte para mais uma vez fazer uma remontada de time que tá morto quando contrata o cara rejuvenesce. Eu acho que vai ser um 3-1 pro West Ham. Um salve pro Landim, pro Pierce, que não puderam estar com a gente. Salve pra você, Diegão. Um salve pro Rodrigão e pro dividir a mesa comigo. Eu tô bastante decepcionado, pra ser sincero, assim. É uma derrota pro Nottingham Forest que eu até o empate do United contra o Forest, eu achava que o United que deu mole, sabe? Perdeu pra ele mesmo, só que não foi. O Sandite conseguiu arrumar, dar eixo pra esse time, e aí o Liverpool pega e toma essa sapatada. Cara, não é isso. Não é assim também. Não é pra também fingir que é saco de pancada de todo mundo da liga. É triste. Mano, mas é isso. Eu aguardo vocês na semana que vem. Podem cobrar, porque agora é hora. Eu não vou falar pra segurar a onda, porque não tem que segurar. São seis derrotas em 7 rodadas. Não tem muito o que falar. E o tem 11º, como o Rodrigão já falou, praticamente fora da briga do título. Então, agora é hora de cobrar, porque não tem um só culpado e para chegar em todos eles, ficar calado não adianta. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pro meu amigo favorito. E é nóis.
Rodrigo, fecho contigo aqui. Seu palpite para esse jogo da Champions e para o jogo contra o West Ham. Você vai ser fatalista igual o Nick aí de falar, não, espera uma derrota aí contra o West Ham, chega. Ou você vai manter aí aquele otimismo de quem sabe que esta camisa tem um peso gigantesco na Inglaterra? Cara, otimismo sempre, né? Sempre esperando uma vitória, mas não dá pra cravar mais ou menos o resultado, não, porque o momento do time é bem conturbado. E como as atuações estão bem voláteis, é, é, então é, é, é meio tenso, assim, meio que chutar um placar. Mas eu acredito que meio de semana, depende, o time do PSV tá bem também na temporada lá. Dá pra gente arrumar um empate que nos mantém tranquilo também ali na zona de Champions. Não seria um resultado ruim. E pegar o West Ham e conseguir uma vitória seria sensacional, mas também espero um jogo difícil. Mas não sei se vai ser, é difícil, vamos perder. Que a gente tem qualidade. Então, se o time do nada vira essa chave aí num jogo que seja, o time é superior ao outro, tecnicamente falando. Agora, basta botar isso na prática, vamos ver. Eu vou dizer que eu aposto em 2-0 contra o time do PSV, o bom time do PSV, e contra o West Ham eu acho que vai ser 2-1, aquele 2-1 dramático, mas eu não quero nem saber, o time precisa dos 3 pontos. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, seja do Spotify ou do YouTube, se vocês acham que se sair o slot, quem deve chegar, uma alguma é sempre bom ouvir opiniões, quem que vocês acham que deveria assumir em caso de queda do slot? E se vocês acham que isso é fruto só de um momento de transição. Lembrando que o City, eu falei isso pro Rodrigo antes de começar, o City quando teve essa transição de elenco, ele também passou aí por poucas e boas, muita gente falando que o ciclo do Guardiola tinha acabado, pô, já deu e tudo mais, e o Manchester City terminou ali, se eu não me engano, na terceira colocação no campeonato inglês. Mas eu espero que o Liverpool se reencontre no caminho das vitórias aí e que sejam caminhos similares, porque o City fechou ali em terceiro lugar e a gente sabe o que é o City. Então, se for para ter uma transição desse jeito, eu assino este acordo. Do contrário, a coisa vai ficar complicada e a batata do seu Arne Slot vai assar sim. Então, deixa aqui pra gente o que que vocês acham que quem pode chegar no lugar do Slot ou, pô, vamos com calma também. Eu ainda sou o Team Slot. Eu aguardo vocês aqui nos comentários conosco. Agradeço cada play, cada compartilhamento. Voltamos e agora que não tem mais data FIFA, ficamos assim até o final do ano, inclusive no Natal, que tem aí o Boxing Day. E assim vamos até o final dessa temporada. Toda segunda-feira estamos aqui. Quinta-feira tem DL com o Dani, direto de Liverpool, trazendo tudo sobre o jogo da Champions. E vocês já sabem, as nossas redes sociais trazem tudo sobre Liverpool. Não deixem de se informar conosco, seja a rede que for. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração. E, gente, até segunda e que seja com vitória. Fui!